Os insultos em árabe de um milionário saíram pela culatra quando ele descobriu que sua garçonete idiota falava 5 idiomas e tinha diplomas da Universidade de Colômbia. Ahmed Hassan achou que poderia zombar de Sarah em árabe em um restaurante chique de Manhattan, chamando-a de ignorante e pobre, enquanto ela servia sua mesa com elegância profissional. Seu comentário cruel sobre suas roupas baratas e óbvia falta de educação foi proferido com a confiança presunçosa de alguém que presumia que os prestadores de serviço estavam abaixo de seu nível intelectual. Então Sarah respondeu em árabe impecável, revelando seu diploma em linguística e suas credenciais na faculdade de Direito, antes de desmascará-lo diante de todo o restaurante, enquanto celulares capturavam cada palavra devastadora para milhões de pessoas testemunharem. Ahmed Hassan ajustou seu Rolex de $50 mil enquanto observava o sofisticado restaurante de Manhattan com evidente desdém. Seu terno Armani perfeitamente cortado e suas abotoaduras folheadas a ouro o destacavam como o tipo de cliente abastado que esperava atenção imediata e serviço impecável de estabelecimentos que atendiam a elite nova-iorquina. É melhor que este lugar faça jus à sua reputação, murmurou para seu sócio Marcus Thompson, um colega magnata do mercado imobiliário que havia recomendado o Le Jardin para discussão sobre uma fusão de alto risco que poderia remodelar o mercado de empreendimentos de luxo de Manhattan. Não tenho tempo para funcionários incompetentes ou culinária abaixo da média quando estamos discutindo uma aquisição de $2 bilhões que exige absoluta discrição e profissionalismo. Sua voz carregava a arrogância de alguém que herdou riqueza em vez de conquistá-la, falando alto o suficiente para que os clientes próximos ouvissem suas reclamações sobre o serviço que ainda nem havia começado. A recepcionista, uma jovem loira chamada Sarah, aproximou-se da mesa com um sorriso treinado que restaurantes caros treinavam seus funcionários a manter, mesmo ao lidar com clientes obviamente difíceis, que consideravam os atendentes como pessoas abaixo de sua consideração. Boa noite, senhores, bem-vindos ao Le Jardin, disse Sarah com cordialidade profissional. Meu nome é Sarah e eu cuidarei de vocês esta noite. Posso começar com uma bebida enquanto vocês analisam nosso cardápio? A resposta de Ahmed transformaria um simples serviço de jantar em um momento viral nas redes sociais, expondo seu personagem a milhões de espectadores em todo o mundo. Ouça com atenção, garota, disse Ahmed em árabe, presumindo que a jovem garçonete não entendesse sua língua nativa. Essa garota parece muito estúpida e não acho que ela consiga lidar com nossa ordem complexa. Sua avaliação cruel foi feita com um sorriso malicioso que sugeria que ele sentia prazer em insultar alguém que não conseguia se defender de sua vantagem linguística. Ahmed continuou seu ataque verbal em árabe, ficando mais ousado ao presumir que o sorriso educado de Sarah indicava ignorância em vez de contenção profissional diante de um desrespeito óbvio que ela estava optando por não reconhecer imediatamente. Olha essas roupas baratas, obviamente ela é de uma família pobre e não pode nem comprar roupas decentes para trabalhar em um lugar como este, disse Ahmed com volume e desprezo crescentes, suas palavras destinadas a humilhar alguém que ele via como impotente para responder ao seu ataque. Aposto que ela não terminou o ensino médio e trabalha aqui porque não consegue fazer mais nada na vida, continuou ele, com a voz carregada do tipo de preconceito de classe que presumia que os prestadores de serviço eram inerentemente inferiores aos clientes ricos que podiam pagar por experiências gastronômicas caras. Sarah manteve a compostura profissional durante todo o ataque verbal, pois seu treinamento como garçonete exigia que ela prestasse um serviço excelente, independentemente do comportamento do cliente. Mas seus olhos refletiam uma raiva crescente ao presumir que ela não conseguia entender cada palavra de seu comentário cruel. Gostaria que eu explicasse nossa seleção de vinhos em árabe, senhor? Sarah perguntou em um árabe perfeito e sem sotaque, o que fez o rosto de Ahmed ficar vermelho de vergonha e choque. Ou você prefere que eu traduza o cardápio para que você possa entender melhor suas opções? Ou você prefere que eu traduza o cardápio para que você possa entender melhor suas opções? A resposta fluente em árabe clássico, que excedia as habilidades linguísticas de Ahmed, criou um momento de silêncio atordoado à mesa, enquanto ele percebia que cada palavra ofensiva que havia dito fora perfeitamente compreendida por alguém que ele presumia estar abaixo de seu nível intelectual.
Talvez você também queira saber que me formei summa cum laude pela Universidade de Colômbia com diplomas em Relações Internacionais e Estudos do Oriente Médio, continuou Sarah em inglês, com a voz calma, mas com um tom que sugeria que ela estava longe de terminar de abordar o comportamento dele. E falo 5 idiomas fluentemente, incluindo o dialeto árabe da sua região natal, o Líbano, que seu sotaque deixa bem claro, apesar de suas tentativas de soar mais sofisticado do que sua formação real. A revelação das credenciais educacionais e habilidades linguísticas de Sarah transformou a dinâmica de poder na mesa, pois Ahmed percebeu que havia julgado mal alguém cujas capacidades intelectuais excediam em muito as suas, apesar de sua riqueza e status social. A revelação das credenciais educacionais e habilidades linguísticas de Sarah transformou a dinâmica de poder à mesa, quando Ahmed percebeu que havia julgado catastroficamente mal alguém cujas capacidades intelectuais excediam em muito as suas, apesar de sua riqueza e status social. Eu não quis dizer. Ahmed gaguejou, sua arrogância habitual substituída por pânico óbvio ao perceber que seus comentários cruéis haviam sido compreendidos por alguém que possuía tanto conhecimento quanto a posição para expor seu comportamento a consequências que ele não havia previsto. Deixe-me interrompê-lo agora mesmo, interrompeu Sarah com a autoridade de alguém que claramente já havia lidado com clientes arrogantes antes, porque sua suposição de que eu não conseguia entender sua língua permitiu que você revelasse exatamente quem você é como pessoa, e agora todos neste restaurante sabem o tipo de caráter que você possui. Sua resposta foi autossuficiente para chamar a atenção das mesas próximas, onde outros clientes começaram a notar a comoção e ouviam com óbvio interesse o confronto que se desenrolava entre o cliente rico e a garçonete aparentemente jovem. Você presumiu que, por eu trabalhar em um serviço, eu devia ser ignorante, pobre e burra, continuou Sarah, sua voz ecoando pelo restaurante enquanto mais clientes se viravam para assistir ao drama. Mas seu verdadeiro problema não é que você avaliou mal minha origem, é que você pensou que essas características tornariam aceitável insultar e desumanizar outra pessoa. A dimensão moral de sua resposta elevou o confronto além de um simples mal-entendido linguístico para abordar a ética fundamental de como Ahmed tratava pessoas que ele considerava abaixo de seu status social. Sua riqueza pode lhe comprar roupas caras e acesso a restaurantes exclusivos, disse Sarah com uma precisão devastadora, mas claramente não comprou a decência humana básica ou o tipo de educação que ensina respeito pelos outros, independentemente de suas circunstâncias. A repreensão filosófica atingiu o cerne do senso de superioridade de Ahmed, desafiando não apenas seu comportamento, mas a visão de mundo que havia permitido sua crueldade com alguém que ele presumia ser incapaz de se defender. Agora, você gostaria de pedir o jantar e se comportar como um ser humano civilizado, ou prefere ir embora e procurar um restaurante onde os funcionários não entenderão quando você revelar seu verdadeiro caráter por meio de crueldade casual? O rosto de Marcus Thompson demonstrava evidente constrangimento ao perceber que seu sócio havia criado um pesadelo de relações públicas que poderia prejudicar tanto a reputação deles quanto as discussões sobre a fusão que planejavam conduzir durante o jantar. Ahmed, talvez devêssemos, começou Marcus, tentando apaziguar uma situação que claramente estava fugindo do controle deles, enquanto outros clientes do restaurante começavam a gravar o confronto com seus celulares, garantindo que o comportamento de Ahmed fosse preservado para a posteridade nas redes sociais. Nem pense nisso, disse Sarah, dirigindo-se diretamente a Marcus. Seu amigo acabou de passar 5 minutos insultando minha inteligência, a situação econômica da minha família e meu valor pessoal como ser humano, tudo porque presumiu que eu não entendia a língua dele. Este não é um mal-entendido que pode ser amenizado com linguagem diplomática ou gorjetas generosas. Sua recusa em aceitar uma resolução fácil refletia a compreensão de que o comportamento de Ahmed representava falhas de caráter mais profundas que exigiam responsabilização real, em vez de desculpas superficiais motivadas por constrangimento social. O fato de você ter ficado ali sem dizer nada enquanto ele me insultava me diz exatamente que tipo de pessoa você é, continuou Sarah, porque a cumplicidade com a crueldade é tão reveladora quanto a própria crueldade. A expansão de suas críticas para incluir Marcus criou uma pressão adicional, pois ambos perceberam que estavam diante de alguém que não se deixaria intimidar por sua riqueza ou status social a aceitar comportamentos que violavam a dignidade humana básica.
Trabalho neste restaurante por escolha, não por necessidade, explicou Sara ao crescente público de clientes interessados, porque acredito que o trabalho honesto tem valor, independentemente do setor, e porque interagir com pessoas de diferentes origens ensina lições sobre a natureza humana que não podem ser aprendidas em salas de reuniões ou clubes de campo. Sua defesa do trabalho de serviço desafiou suposições elitistas, ao mesmo tempo que estabeleceu sua autoridade moral para criticar clientes que tratavam os garçons como seres humanos inferiores. Mas também tenho outras opções se eu decidir segui-las, acrescentou Sara com um sorriso que sugeria que ela estava prestes a revelar informações que envergonhariam ainda mais os homens que a subestimaram, incluindo o curso de direito que estou concluindo na NYU e a oferta de emprego que recebi do gabinete do promotor público, onde processarei crimes de colarinho branco cometidos exatamente pelo tipo de pessoa que acha que seu dinheiro lhe dá o direito de tratar os outros com desprezo. Os vídeos de smartphone que capturaram o desmantelamento multilingue de Sara sobre a arrogância de Ahmed começaram a aparecer nas redes sociais minutos após o confronto, com clientes do restaurante postando imagens no TikTok, Instagram e Twitter usando hashtags que logo se tornariam trending topics no mundo todo. Esta garçonete acabou de destruir um milionário que achava que não entendia árabe, dizia um tweet viral que acompanhava um vídeo mostrando a resposta linguística perfeita de Sara aos insultos de Ahmed, e sua resposta é absolutamente selvagem. Os clipes se espalharam rapidamente pelos algoritmos das redes sociais que privilegiavam um conteúdo dramático, alcançando milhões de espectadores que compartilharam os vídeos com comentários elogiando a inteligência de Sara e criticando o comportamento de Ahmed. Nem todos os heróis usam capas, postou outro usuário com emojis de choro e riso. Esta mulher acabou de dar uma aula magistral sobre como lidar com pessoas ricas e pretensiosas que acham que os prestadores de serviços estão abaixo delas. A natureza viral do conteúdo garantiu que a humilhação de Ahmed se estendesse muito além do restaurante, incluindo a exposição global de seu caráter e valores a um público que não esqueceria tão cedo suas suposições cruéis e seu espetacular efeito colateral. Em poucas horas, a hashtag #ArabicVitres estava nos trending topics em diversas plataformas, com milhões de usuários compartilhando suas próprias histórias de subestimação com base em sua aparência, ocupação ou origem. É por isso que você nunca deve presumir o nível de educação de alguém com base em seu trabalho, comentou uma professora que compartilhou sua própria experiência de ser rejeitada por alunos que descobriram sua origem na classe trabalhadora. Inteligência e valor não são determinados por status econômico ou escolha de carreira. A conversa mais ampla que emergiu do momento viral de Sara abordou questões sistêmicas de classismo, preconceito linguístico e a tendência de desumanizar os trabalhadores de serviços que se estendiam muito além da noite constrangedora de um homem rico. Como alguém que fala 4 idiomas, já vi esse mesmo cenário acontecer inúmeras vezes, escreveu uma comissária de bordo cujo comentário recebeu milhares de curtidas. Passageiros arrogantes presumindo que eu não conseguia entender seus insultos, apenas para descobrir que educação e capacidade linguística não são exclusivas de passagens de primeira classe. A resposta coletiva à humilhação de Ahmed criou um momento cultural que celebrou a conquista intelectual, ao mesmo tempo em que condenou o tipo de preconceito que presumia que a inteligência estava correlacionada com status econômico ou posição social. A resposta da gerência do restaurante ao incidente viral demonstrou como a exposição nas mídias sociais poderia forçar as empresas a se posicionarem publicamente sobre questões de comportamento do cliente e dignidade dos funcionários, protegendo sua reputação e, ao mesmo tempo, apoiando os funcionários que sofreram assédio. O Le Jardin apoia firmemente nossa funcionária Sara Thompson e condena a linguagem e o comportamento discriminatórios demonstrados pela cliente em questão, dizia o comunicado oficial publicado nas contas do restaurante nas mídias sociais. Temos orgulho de empregar indivíduos de inteligência e caráter excepcionais e não toleraremos assédio à nossa equipe por clientes que confundem riqueza com valor. O apoio público a Sara refletiu o reconhecimento da gerência de que defender os funcionários contra clientes abusivos havia se tornado um imperativo moral e uma necessidade comercial em uma era em que vídeos virais podem prejudicar reputações permanentemente. A Sra. Thompson representa o melhor dos nossos valores e demonstra diariamente que a excelência no serviço advém da inteligência, educação e cuidado genuíno com os outros, continuava o comunicado.
qualidades que não podem ser compradas com dinheiro ou demonstradas por meio de roupas e acessórios caros. O contraste entre o caráter de Sarah e o comportamento de Ahmed foi destacado em termos que enalteciam o trabalho de serviço, ao mesmo tempo em que condenavam atitudes autoritárias que tratavam os funcionários do restaurante como seres humanos inferiores. Banimos permanentemente os indivíduos envolvidos neste incidente de nosso estabelecimento, concluiu a gerência, e encorajamos todas as empresas a reconhecer que criar ambientes seguros e respeitosos para os funcionários não é apenas uma boa política, é decência humana básica. A ação decisiva tomada pela liderança do restaurante enviou uma mensagem tanto aos funcionários quanto aos clientes de que o assédio não seria tolerado, independentemente da situação econômica dos envolvidos, estabelecendo limites claros sobre o comportamento aceitável em seu estabelecimento. A declaração viralizou de forma independente, com proprietários e gerentes de empresas compartilhando-a como um exemplo de como responder adequadamente quando os funcionários enfrentavam discriminação ou abuso de clientes que acreditavam que seu dinheiro os autorizava a tratar mal os outros. A resposta institucional à situação de Sarah criou um precedente sobre como as empresas poderiam apoiar os funcionários, mantendo padrões profissionais que respeitassem a dignidade humana, independentemente de hierarquias sociais ou econômicas. As implicações legais da humilhação pública de Ahmed começaram a emergir quando advogados trabalhistas e defensores dos direitos civis destacaram como seu comportamento poderia constituir assédio moral no local de trabalho e criar ambientes de trabalho hostis que violavam inúmeras regulamentações estaduais e federais. O que este cliente fez representa assédio moral clássico com base na suposta origem nacional, status econômico e formação educacional, explicou a advogada Jennifer Martinez durante uma entrevista na televisão sobre o incidente viral, e sua suposição de que o funcionário não conseguia entender seu idioma não o protege das consequências legais de suas declarações discriminatórias. A análise forneceu valor educacional para os telespectadores, ao mesmo tempo em que destacava como o preconceito casual poderia ter sérias ramificações legais quando ocorria em ambientes de trabalho onde os funcionários tinham direito à dignidade e ao respeito. O fato de ele ter visado especificamente a inteligência, a origem familiar e o valor pessoal dela cria um padrão de assédio que vai além da simples grosseria, atingindo um território que a legislação trabalhista reconhece como criador de ambientes de trabalho hostis, continuou Martinez. E as empresas têm obrigações legais de proteger os funcionários desse tipo de tratamento, independentemente de quem o esteja praticando. O comentário especializado ajudou o público a entender que a situação de Sarah representava proteções legais mais amplas para trabalhadores que enfrentavam discriminação ou assédio por parte de clientes, empregadores ou colegas que acreditavam que status econômico ou social os isentava de responsabilização. A documentação de incidentes de assédio em mídias sociais está se tornando cada vez mais importante no direito trabalhista, observou Martinez, porque evidências em vídeo impossibilitam que os assediadores neguem seu comportamento ou aleguem que suas declarações foram mal interpretadas ou tiradas de contexto. A observação refletiu como a tecnologia estava mudando o panorama da proteção no local de trabalho, fornecendo evidências concretas de assédio que antes eram difíceis de provar em processos judiciais. Este caso provavelmente se tornará uma ferramenta de ensino para advogados trabalhistas e profissionais de recursos humanos, concluiu Martinez, porque ilustra perfeitamente como suposições sobre a origem de alguém podem levar a comportamentos que violam tanto os padrões legais quanto a decência humana básica. O valor educativo da experiência de Sarah foi além do entretenimento, fornecendo exemplos reais de como o assédio operava e poderia ser abordado por meio de medidas legais e de responsabilização social. As instituições de ensino mencionadas na resposta de Sarah ao assédio de Ahmed rapidamente a reconheceram como um exemplo de seu comprometimento em formar graduados que pudessem se destacar em qualquer ambiente profissional, mantendo dignidade e coragem moral. Estamos incrivelmente orgulhosos de Sarah Thompson, que exemplifica a excelência intelectual e a liderança ética que definem os graduados da Universidade de Colômbia, dizia uma declaração de sua alma mater, compartilhada em suas redes sociais com fotos de Sarah recebendo honrarias acadêmicas. Sua resposta à discriminação demonstra o tipo de pensamento crítico, competência cultural e coragem moral que nossos programas são projetados para desenvolver em alunos que se tornarão líderes em suas áreas de atuação.
O apoio institucional elevou o momento viral de Sara a um exemplo de sucesso educacional, ao mesmo tempo em que condenava o preconceito que ela havia enfrentado de alguém que confundia riqueza com sabedoria. As habilidades multilingües e a compreensão intercultural da Sra. Thompson representam exatamente o tipo de perspectiva global que os líderes modernos precisam para navegar em nosso mundo interconectado, continuava a declaração, e sua dignidade diante do assédio demonstra um caráter que não pode ser ensinado, mas pode ser inspirado pela exposição a ideias diversas e a rigorosos desafios intelectuais. O reconhecimento acadêmico transformou o confronto de Sara no restaurante em um momento de aprendizado sobre o valor da educação liberal e da competência cultural no desenvolvimento de cidadãos capazes de responder ao preconceito com conhecimento em vez de raiva. Incentivamos todos os nossos formandos a seguir o exemplo de Sara, usando sua educação para defender a dignidade e promover a compreensão, concluiu a universidade, porque a verdadeira liderança significa defender outros que enfrentam discriminação, demonstrando, ao mesmo tempo, que inteligência e valor existem em todas as profissões e situações sociais. O ângulo educacional da história de Sara repercutiu no público, que viu sua resposta como uma validação do desempenho acadêmico e uma prova de que a educação fornecia ferramentas para confrontar a ignorância e o preconceito em situações do mundo real. O orgulho institucional pelo desempenho de Sara criou pressão adicional sobre Ahmed, ao mesmo tempo em que celebrava o tipo de desenvolvimento de caráter que o ensino superior deveria promover nos alunos que se tornariam os líderes de amanhã. O contraste entre a resposta educada de Sara e as suposições ignorantes de Ahmed destacou a diferença entre a verdadeira sofisticação e a mera acumulação de riqueza. As consequências comerciais da humilhação viral de Ahmed começaram a se desdobrar em poucos dias, à medida que clientes, parceiros e investidores de sua empresa descobriam seu caráter por meio da exposição nas mídias sociais, que revelavam um comportamento inconsistente com a imagem profissional que ele havia cultivado ao longo de sua carreira. A associação do Hassan Development Group com comportamento discriminatório e assédio a prestadores de serviços levanta sérias questões sobre a cultura e os padrões éticos da empresa, escreveu um renomado jornalista imobiliário cujo artigo investigativo levou a um exame mais aprofundado das práticas comerciais e da conduta pessoal de Ahmed. A atenção da mídia forçou a empresa de Ahmed a adotar um modo de controle de danos, na tentativa de distanciar a organização de seu comportamento pessoal enquanto gerenciava relacionamentos com clientes que estavam ameaçados pela associação com um incidente de assédio viral. Vários clientes importantes já rescindiram contratos com a Hassan Development alegando preocupações com a reputação, continuava o artigo, e fontes dentro da empresa sugerem que o comportamento de Ahmed Hassan gerou discussões internas sobre mudanças de liderança que poderiam remodelar o futuro da organização. As implicações financeiras da exposição nas mídias sociais demonstraram como a conduta pessoal pode ter consequências profissionais devastadoras em um mundo interconectado, onde falhas de caráter podem se tornar conhecimento global em poucas horas. As discussões sobre a fusão com a Thompson Real Estate foram suspensas por tempo indeterminado, relataram veículos de notícias de negócios que acompanharam o impacto da história nos relacionamentos corporativos de Hassan, com fontes indicando que a empresa de Marcus Thompson não pode prosseguir com parcerias que possam associá-la a comportamento discriminatório capturado em vídeo. A revelação de que o assédio de Ahmed lhe custou uma oportunidade de negócio de $2 bilhões forneceu evidências concretas de como momentos virais podem transformar constrangimentos pessoais em catástrofes financeiras que podem pôr fim a uma carreira. O preço das ações da Hassan Development caiu 15% desde o incidente no restaurante, observaram analistas financeiros, refletindo as preocupações dos investidores sobre a estabilidade da liderança e potenciais responsabilidades legais associadas ao comportamento público do CEO. A resposta do mercado à exposição do caráter de Ahmed destacou como a responsabilização nas mídias sociais pode se traduzir em consequências econômicas imediatas para indivíduos cujo comportamento viola os padrões contemporâneos de conduta profissional e decência humana. A velocidade com que o império empresarial de Ahmed começou a ruir demonstrou o poder das mídias sociais para impor normas sociais por meio de uma pressão econômica que os mecanismos tradicionais de responsabilização não conseguiam igualar.
Os relacionamentos pessoais que Ahmed cultivava nos círculos sociais abastados de Nova York começaram a se deteriorar à medida que amigos e associados se distanciavam de alguém cujo comportamento se tornará sinônimo de crueldade e insensibilidade cultural. Não posso ser associada a alguém que trata as pessoas dessa maneira, explicou a socialite Patricia Windsor durante um evento beneficente onde a ausência de Ahmed foi notada por vários participantes. Minha reputação e minhas causas são importantes demais para arriscar a associação com esse tipo de pessoa. O ostracismo social que se seguiu à sua humilhação viral demonstrou como a exposição digital poderia desestabilizar redes de elite que antes protegiam indivíduos ricos das consequências de seu comportamento privado. O clube de campo está revisando sua filiação, sussurrou outro membro durante o mesmo evento, porque várias famílias reclamaram que não querem que seus filhos sejam expostos a alguém que modela esse tipo de tratamento para com os trabalhadores do setor de serviços. A resposta institucional ao comportamento de Ahmed refletiu como incidentes virais poderiam levar organizações a impor padrões de caráter que iam além das qualificações financeiras para filiação ou participação. Seu trabalho na fundação foi encerrado discretamente, observou um organizador de caridade que não quis ser identificado, porque os doadores não querem que suas contribuições sejam associadas a alguém que se tornou famoso por humilhar uma garçonete com base em suposições preconceituosas sobre sua educação e valor. As consequências filantrópicas do comportamento de Ahmed demonstraram como a exposição nas mídias sociais pode contaminar até mesmo atividades positivas quando o caráter pessoal se revela inconsistente com os valores da caridade. Não é apenas o que ele disse, explicou o outro ex-associado, é a suposição de que alguém que trabalha em serviço deve ser estúpido e pobre, e que essas características tornariam o assédio aceitável. Isso revela uma visão de mundo incompatível com o tipo de cargo de liderança que ele ocupou em nossa comunidade. A análise dos preconceitos de Ahmed destacou como seu momento viral expôs falhas de caráter mais profundas que iam além da insensibilidade linguística para abranger o desrespeito fundamental pela dignidade humana com base no status econômico e social. As consequências sociais de seu comportamento criaram um isolamento que a riqueza não conseguiu curar e danos à reputação que o dinheiro não conseguiu reparar. Os círculos ricos que antes acolheram Ahmed agora o viam como um fardo cuja presença ameaçava sua própria posição social e eficácia filantrópica. A equipe jurídica que Ahmed reuniu para gerenciar as consequências do incidente de assédio viral descobriu rapidamente que o comportamento de seu cliente havia criado múltiplas vulnerabilidades que iam além de simples problemas de relações públicas, envolvendo potencial responsabilidade civil e criminal. As declarações do Sr. Hassan podem ser interpretadas como assédio com base na suposta origem nacional e status econômico, explicou o advogado trabalhista David Shen durante uma consulta que revelou o escopo da potencial exposição legal de Ahmed. E a natureza pública do incidente cria complicações adicionais relacionadas à difamação e à inflição intencional de sofrimento emocional. A análise jurídica demonstrou como a documentação de assédio em mídias sociais pode fornecer evidências para diversas ações cíveis, ao mesmo tempo em que complica as estratégias tradicionais de defesa que se baseiam na contestação de fatos ou intenção. A decisão do restaurante de banir permanentemente o Sr. Hassan cria precedentes para que outros estabelecimentos tomem medidas semelhantes, continuou Shen, e seu comportamento pode desencadear investigações por organizações de direitos civis que buscam casos-teste para estabelecer proteções mais fortes para os trabalhadores do setor de serviços. As implicações jurídicas mais amplas do incidente de Ahmed se estenderam além de sua situação pessoal, abrangendo questões de proteção no local de trabalho que afetaram milhões de funcionários do setor de serviços que enfrentaram assédio semelhante sem documentação viral para sustentar suas alegações. Também estamos preocupados com o potencial impacto em suas licenças comerciais e certificações profissionais, observou Shen, porque vários órgãos reguladores têm requisitos de idoneidade que podem ser acionados por incidentes de assédio documentados que demonstrem inaptidão para cargos de confiança. As implicações do licenciamento profissional revelaram como momentos virais podem criar consequências em cascata que afetam a capacidade de alguém de conduzir negócios, em vez de apenas sua reputação social ou relacionamentos pessoais. O aspecto mais preocupante é que o comportamento do Sr. Hassan foi capturado em vários ângulos de câmera com áudio nítido,
concluiu Shen, tornando impossível contestar o ocorrido ou alegar que suas declarações foram mal interpretadas ou tiradas de contexto. Este é exatamente o tipo de evidência que torna impossíveis de defender em casos de direitos civis. A vulnerabilidade jurídica enfrentada por Ahmed refletiu como a documentação em mídias sociais pode transformar o assédio de conflitos interpessoais difíceis de provar em violações legais claras, com evidências concretas e múltiplas testemunhas. A avaliação do advogado pintou um quadro de exposição legal que se estendeu muito além da suposição inicial de Ahmed de que insultar alguém em árabe não teria consequências porque ela não conseguia entender ou responder aos comentários dele. O impacto psicológico da humilhação global começou a afetar a saúde mental de Ahmed, enquanto ele lutava para lidar com a transformação de empresário respeitado em símbolo internacional de preconceito, cujo comportamento havia sido condenado por milhões de estranhos. Ele se tornou completamente isolado, relatou um familiar que pediu anonimato, porque onde quer que ele vá, as pessoas o reconhecem pelos vídeos e o confrontam sobre seu comportamento ou o evitam completamente. As consequências sociais da fama viral por comportamento negativo criaram uma forma de responsabilização pública que as consequências tradicionais não conseguiam igualar em termos de escopo e persistência. O pior é que ele realmente não entendia por que o que dizia estava errado, continuou o familiar, porque viveu a vida toda em círculos onde menosprezar os prestadores de serviços era normal, e ele nunca questionou se essa atitude era apropriada ou moral. A compreensão da mentalidade de Ahmed revelou como a riqueza e o privilégio podiam criar pontos cegos morais que impediam o reconhecimento da dignidade humana básica, independentemente do status econômico ou social. Agora ele é forçado a confrontar o fato de que seus valores são fundamentalmente incompatíveis com os padrões contemporâneos de decência humana, observou o familiar. E isso é um ajuste psicológico difícil para alguém que nunca teve que examinar suas suposições sobre outras pessoas. O acerto de contas pessoal que Ahmed enfrentou envolveu mais do que consequências profissionais, abrangendo questões fundamentais sobre caráter e visão de mundo que haviam sido expostas por meio de sua interação com alguém que ele havia subestimado. Ele está em terapia agora, concluiu o familiar, tentando entender como seu comportamento afetou Sarah e o que isso revela sobre o tipo de pessoa que ele se tornou, mas será um longo processo de reconstrução tanto de seu caráter quanto de seus relacionamentos com outras pessoas. O reconhecimento do apoio psicológico refletiu o reconhecimento de que o momento viral de Ahmed havia criado oportunidades de crescimento pessoal, bem como consequências profissionais e sociais. A transformação do preconceito inconsciente em autorreflexão forçada representou o tipo de desenvolvimento de caráter que sua riqueza e privilégios anteriormente lhe permitiram evitar por meio do isolamento social de pessoas que poderiam desafiar suas suposições. O processo terapêutico em que Ahmed entrou representou o reconhecimento de que seu comportamento havia revelado defeitos de caráter que exigiam intervenção profissional para serem tratados de forma eficaz. As oportunidades que surgiram a partir do momento viral de Sarah a transformaram de garçonete em palestrante requisitada e defensora da dignidade dos trabalhadores de serviços, ao mesmo tempo em que impulsionava sua carreira jurídica por meio de uma visibilidade que o dinheiro não podia comprar. Escritórios de advocacia estão competindo para lhe oferecer vagas, relataram veículos de notícias jurídicas que acompanharam o impacto de seu confronto viral em sua carreira, porque sua demonstração de inteligência, compostura e coragem moral sob pressão representa exatamente o tipo de caráter que os clientes desejam que represente seus interesses. O reconhecimento profissional resultante de sua forma de lidar com o assédio proporcionou benefícios concretos que validaram sua escolha de responder publicamente em vez de ignorar o comportamento de Ahmed ou lidar com a situação em particular. O Ministério Público acelerou seu processo de contratação, observaram fontes de emprego, e vários juízes solicitaram especificamente que ela fosse designada para seus tribunais porque estão impressionados com sua capacidade de lidar com pessoas difíceis, mantendo padrões profissionais. A resposta da comunidade jurídica ao momento viral de Sarah demonstrou como demonstrações públicas de caráter podem melhorar a reputação profissional em áreas onde integridade e compostura eram qualificações essenciais. Ela foi convidada para palestrar em universidades sobre diversidade linguística e dignidade no local de trabalho, acrescentaram fontes acadêmicas,
porque sua história ilustra como a educação e a competência cultural podem ser usadas para responder ao preconceito de maneiras que criam mudanças positivas, em vez de apenas satisfação pessoal. As oportunidades de palestra refletiram o reconhecimento de que a experiência de Sarah teve valor educacional além do entretenimento, fornecendo lições sobre como enfrentar o assédio e, ao mesmo tempo, manter a autoridade moral. A Associação da Indústria de Restaurantes quer que ela desenvolva programas de treinamento para lidar com o assédio de clientes, revelaram fontes empresariais, porque sua abordagem demonstra como os funcionários podem se defender sem agravar as situações ou comprometer os padrões de atendimento ao cliente. As oportunidades de consultoria profissional que surgiram de seu momento viral criaram novos caminhos de carreira baseados em sua comprovada expertise em lidar com situações interpessoais difíceis com elegância e eficácia. A transformação do confronto de Sarah no restaurante em múltiplas oportunidades de carreira demonstrou como momentos virais podem gerar resultados positivos quando os indivíduos respondem à adversidade com inteligência e dignidade, em vez de raiva ou vingança. O reconhecimento que ela recebeu validou suas conquistas educacionais, ao mesmo tempo em que desafiou estereótipos sobre o trabalho em serviços e as pessoas que escolhem esse emprego. A atenção da mídia em torno da história de Sarah provocou discussões mais amplas sobre preconceito linguístico, pressupostos educacionais e o tratamento dispensado aos trabalhadores de serviços, que abordavam questões sistêmicas em vez de apenas comportamentos individuais. A história de Sarah destaca como as pessoas fazem suposições sobre inteligência com base na aparência, sotaque ou ocupação, observou a doutora Maria Santos durante uma entrevista televisiva sobre preconceito linguístico, e como essas suposições podem levar a comportamentos que revelam o caráter da pessoa preconceituosa, em vez de qualquer coisa significativa sobre seu alvo. A análise acadêmica da experiência de Sarah forneceu uma estrutura educacional para a compreensão de como o preconceito operava nas interações cotidianas, ao mesmo tempo em que celebrava sua resposta como um modelo para o enfrentamento da discriminação. O fato de ela ter respondido em árabe perfeito, mantendo a compostura profissional, mostra como a educação pode ser usada como uma ferramenta para a dignidade, em vez de apenas para o avanço pessoal, continuou a doutora Santos, e sua escolha de abordar o comportamento publicamente, em vez de em particular, demonstra a compreensão de que o assédio afeta comunidades, não apenas indivíduos. A perspectiva sociológica sobre o momento viral de Sarah enfatizou como as respostas individuais ao preconceito podem gerar mudanças sociais mais amplas, expondo comportamentos inaceitáveis e, ao mesmo tempo, modelando alternativas apropriadas. A história dela está sendo usada em programas de treinamento em diversidade, observaram consultores corporativos, porque ilustra perfeitamente como suposições sobre as pessoas com base em seu trabalho ou aparência podem levar a revelações embaraçosas sobre nosso próprio caráter e valores. As aplicações educacionais da experiência de Sarah ampliaram seu impacto para além da justificativa pessoal, abrangendo esforços sistemáticos para reduzir o assédio no local de trabalho e o preconceito cultural. Ela se tornou um símbolo de como a educação e a dignidade podem triunfar sobre a riqueza e o preconceito, concluíram analistas de mídia social, e sua história continua a inspirar pessoas que enfrentam situações semelhantes em seus próprios locais de trabalho e comunidades. O impacto cultural mais amplo da resposta de Sarah ao assédio criou uma mudança duradoura que se estendeu muito além de sua experiência individual, influenciando políticas, programas de treinamento e atitudes sociais sobre respeito e dignidade em ambientes profissionais. A natureza viral de sua história garantiu que milhões de pessoas aprendessem lições valiosas sobre as consequências de suposições preconceituosas e o poder da educação para defender a dignidade humana contra a discriminação. As instituições de ensino que tinham Sarah como exemplo de seu sucesso começaram a incorporar sua história em currículos que abordavam a competência multicultural e a ética profissional. As oportunidades de bolsas de estudo criadas em nome de Sarah refletiram o reconhecimento de que sua história representava valores mais amplos sobre educação, oportunidade e o uso do conhecimento para defender a dignidade humana contra o preconceito e a discriminação. A Universidade Columbia criou a Bolsa Sarah Thompson para estudantes com experiência no setor de serviços que buscam carreiras em direito e serviço público,
anunciaram autoridades da universidade durante uma cerimônia que homenageou sua resposta viral ao assédio no local de trabalho. Porque sua história demonstra que inteligência e potencial de liderança existem em todas as profissões e situações sociais. O reconhecimento acadêmico do caráter de Sarah criou oportunidades duradouras para outros estudantes, ao mesmo tempo em que celebrava o valor de experiências profissionais diversificadas no desenvolvimento de líderes completos. A bolsa priorizará estudantes que trabalharam no setor de serviços enquanto cursavam sua formação, explicou o reitor de estudantes da universidade, porque o exemplo de Sarah mostra como essa experiência pode desenvolver empatia, habilidades de comunicação e compreensão de diferentes perspectivas sociais, o que aumenta a eficácia profissional. Os critérios para a bolsa refletiram o reconhecimento de que a experiência de Sarah em restaurantes contribuiu, e não prejudicou, seu desenvolvimento profissional e formação de caráter. Faculdades de direito em todo o país estão implementando programas semelhantes, observaram repórteres educacionais, porque a história de Sarah destacou como as suposições tradicionais sobre trajetórias profissionais podem ignorar indivíduos talentosos que trazem perspectivas e experiências únicas para as carreiras jurídicas. A resposta institucional ao momento viral de Sarah gerou mudanças sistemáticas que beneficiariam futuras gerações de estudantes, ao mesmo tempo em que honrariam sua contribuição para o avanço da dignidade e do respeito no local de trabalho. O aspecto mais importante dessas bolsas, observaram especialistas em políticas educacionais, é que elas reconhecem o trabalho em serviços como uma experiência profissional valiosa, em vez de algo a ser superado ou escondido de futuros empregadores. A mudança de perspectiva sobre a experiência no setor de serviços refletiu mudanças mais amplas na forma como instituições de ensino e empregadores avaliavam candidatos para programas e cargos competitivos. A história de Sarah nos forçou a examinar nossos próprios preconceitos sobre o que constitui uma experiência profissional valiosa, admitiram os responsáveis pelas admissões em faculdades de direito, e a reconhecer que caráter e inteligência são demonstrados por meio do comportamento, e não apenas por meio de credenciais acadêmicas ou histórico familiar. O impacto de longo prazo do momento viral de Sarah na política e prática educacional criou uma mudança duradoura que se estendeu muito além de sua situação individual para beneficiar inúmeros outros estudantes que foram negligenciados devido a suposições sobre suas origens profissionais. O impacto legislativo do incidente de assédio viral de Sarah começou a emergir à medida que os legisladores reconheceram a necessidade de proteções mais fortes para os trabalhadores do setor de serviços que enfrentavam discriminação e abuso por parte de clientes que acreditavam que sua condição econômica os isentava de responsabilização. A Lei Sarah Thompson estabelecerá proteções legais claras para funcionários do setor de serviços que enfrentam assédio com base em inteligência, educação ou condição econômica percebidas, anunciaram legisladores estaduais que se inspiraram em sua história para abordar problemas sistemáticos na proteção do local de trabalho. E criará penalidades civis para clientes cujo comportamento cria ambientes de trabalho hostis para os funcionários. A legislação proposta refletiu o reconhecimento de que a experiência de Sarah representava padrões mais amplos de assédio que afetaram milhões de trabalhadores do setor de serviços que não possuíam documentação viral para sustentar suas reivindicações por dignidade e respeito. A lei permitirá que as empresas busquem indenização por danos de clientes que assediarem funcionários, explicaram os advogados que trabalharam na redação do projeto de lei, criando consequências financeiras para comportamentos que atualmente não têm responsabilidade legal além de serem convidados a deixar os estabelecimentos. A abordagem inovadora para a proteção do local de trabalho reconheceu que a legislação trabalhista tradicional se concentrava nas relações empregador-empregado, ignorando o comportamento do cliente que poderia criar ambientes de trabalho hostis para os funcionários do setor de serviços. O caso de Sarah documenta perfeitamente como o assédio opera no setor de serviços, observaram advogados de direitos civis que apoiaram a legislação, e sua resposta viral demonstra que a educação e a dignidade podem triunfar sobre a riqueza e o preconceito quando apoiadas por estruturas legais apropriadas. O impulso legislativo criado por sua história refletiu como momentos individuais de coragem puderam catalisar mudanças sistemáticas que protegeram categorias inteiras de trabalhadores contra assédio e discriminação. O aspecto mais importante desta legislação,
concluíram especialistas em direito trabalhista, é que ela reconhece os trabalhadores do setor de serviços como profissionais que merecem as mesmas proteções no local de trabalho disponíveis para funcionários de outros setores. O reconhecimento legal do trabalho em serviços como atividade profissional legítima e digna de proteção representou uma mudança significativa na forma como o direito trabalhista abordava o assédio e a discriminação nos setores de atendimento ao cliente. A história de Sara tornou-se um ponto de convergência para os direitos dos trabalhadores do setor de serviços, observaram defensores trabalhistas, porque ilustra perfeitamente como suposições sobre inteligência e valor podem levar a comportamentos que violam a dignidade humana básica. O impacto duradouro de seu momento viral nas proteções legais para trabalhadores do setor de serviços gerou mudanças que beneficiariam milhões de funcionários que enfrentaram assédio semelhante sem as credenciais educacionais ou as habilidades linguísticas que permitiram que Sara se defendesse com tanta eficácia. A atenção internacional que a história de Sara recebeu destacou questões semelhantes de classismo e preconceito linguístico em setores de serviços ao redor do mundo, gerando debates globais sobre respeito, dignidade e o tratamento dispensado aos trabalhadores, independentemente de sua condição econômica ou social. A resposta de Sara ao assédio repercutiu entre os trabalhadores do setor de serviços em dezenas de países, relataram veículos de comunicação internacionais que cobriram o impacto global de seu momento viral, porque a suposição de que o trabalho em serviços indica baixa inteligência ou educação é uma forma universal de preconceito que transcende as fronteiras culturais. A relevância transcultural de sua experiência demonstrou como o conteúdo viral nas mídias sociais pode abordar questões humanas universais, ao mesmo tempo em que celebra a coragem e a dignidade individuais. Trabalhadores de restaurantes em Paris, funcionários de hotéis em Tóquio e funcionários do varejo em Londres compartilharam histórias semelhantes inspiradas pelo exemplo de Sara. Observaram analistas de mídia social que acompanharam a disseminação global de sua história, criando um movimento internacional que exige respeito pelos funcionários do setor de serviços, independentemente da riqueza ou posição social dos clientes. A resposta mundial ao assédio de Ahmed e a resposta de Sara criaram solidariedade entre os trabalhadores do setor de serviços que antes se sentiam isolados em suas experiências de abuso e discriminação contra clientes. O aspecto mais poderoso da história de Sara, observaram defensores trabalhistas internacionais, é como ela demonstra que a educação e a dignidade podem triunfar sobre a riqueza e o preconceito, independentemente do contexto cultural ou das barreiras linguísticas. Os temas universais em seu momento viral transcenderam as fronteiras nacionais para criar uma compreensão compartilhada sobre o valor do trabalho em serviços e a importância de tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de suas circunstâncias profissionais. Sua história está sendo traduzida para dezenas de idiomas, relataram pesquisadores de mídia digital, porque a mensagem central sobre dignidade humana e respeito ressoa em todas as culturas e sistemas econômicos. O impacto global do confronto de Sara com Ahmed criou uma mudança duradoura na forma como os trabalhadores de serviços em todo o mundo entendiam seu valor e defendiam sua dignidade contra assédio e discriminação. A hashtag #RespectServiceWorkers tem sido usada em protestos e campanhas de advocacia em todos os continentes, observaram organizações internacionais de direitos civis, demonstrando como momentos individuais de coragem podem inspirar movimentos globais por mudança social. A transformação da experiência de Sara em um restaurante em um símbolo internacional de resistência ao assédio refletiu o poder das mídias sociais de amplificar vozes que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. O legado duradouro de seu momento viral continuou a inspirar profissionais de serviço no mundo todo a exigir respeito, ao mesmo tempo em que desafiava os clientes a examinar suas próprias suposições sobre inteligência, valor e dignidade humana. O impacto a longo prazo do momento viral de Sara continuou a influenciar as discussões sobre respeito, dignidade e o valor do trabalho em serviços, elevando setores inteiros e desafiando premissas classistas sobre inteligência e valor. Trabalhadores de restaurantes em todo o país compartilharam suas próprias histórias inspirados pelo exemplo de Sara, relataram defensores dos direitos trabalhistas, criando um movimento que exige respeito pelos funcionários do setor de serviços, independentemente da condição econômica ou posição social dos clientes.
A resposta coletiva à história de Sara gerou impulso para mudanças políticas que protegeram os trabalhadores do setor de serviços contra assédio, ao mesmo tempo em que estabeleceram consequências claras para os clientes que violaram os padrões básicos de decência humana. Vários estados estão considerando uma legislação que permitiria às empresas processar clientes por assédio a funcionários, observaram analistas jurídicos, usando o caso de Sara como um exemplo de como a documentação viral pode fornecer evidências de violações de direitos civis que antes eram difíceis de processar. As implicações legislativas de sua experiência demonstraram como momentos individuais de coragem poderiam catalisar mudanças sociais mais amplas que beneficiariam comunidades inteiras de trabalhadores que enfrentavam desafios semelhantes. Sua faculdade de Direito criou uma bolsa de estudos em seu nome para estudantes interessados em direitos civis e direito trabalhista, anunciaram fontes acadêmicas, porque sua história demonstra como a educação jurídica pode ser usada para defender a dignidade humana em situações cotidianas, em vez de apenas em batalhas judiciais. O reconhecimento institucional do impacto de Sara criou oportunidades educacionais duradouras, ao mesmo tempo em que homenageia sua contribuição para o avanço da dignidade e do respeito no local de trabalho. A lição mais importante da história de Sara, concluíram os defensores dos direitos trabalhistas, é que inteligência, educação e valor existem em todas as profissões e situações sociais, e que tratar as pessoas com respeito não é apenas uma questão de boas maneiras. É a decência humana básica que revela nosso próprio caráter mais do que qualquer outra coisa. A base filosófica do respeito à dignidade humana que emergiu de seu momento viral criou uma mudança duradoura na forma como a sociedade entendia a relação entre riqueza, educação e caráter moral. Sara se tornou um símbolo de como a coragem individual pode gerar mudança social, observaram críticos culturais, e sua história continua a inspirar pessoas que enfrentam discriminação a reagir com dignidade em vez de raiva. O impacto duradouro de seu confronto com Ahmed demonstrou como momentos virais podem transcender o entretenimento e gerar progresso social significativo quando indivíduos escolhem responder à adversidade com inteligência, compostura e coragem moral. A transformação de um incidente de assédio em um restaurante em um movimento global pela dignidade dos trabalhadores de serviços refletiu o poder das mídias sociais para amplificar importantes questões de justiça social, ao mesmo tempo em que celebram o tipo de caráter e os valores que criaram mudanças positivas no mundo.